nós estamos, hein? Que mundo nós estamos? Daqui a pouco, olha, mulher é presa por esfaquear companheiro depois de ser agredida. A nossa colega enviada especial da TCM, da televisão a cabo de Mossoró, vai trazer maiores informações. Mas o noticiário brasileiro e internacional não se fala em outra coisa a não ser a captura do Nicolás Maduro, do ditador impiedoso. Do ditador que torturou, do ditador que matou, do ditador que arruinou sonhos, destruiu vidas, famílias. Foi capturado. Neste momento, está passando por uma audiência de custódia em Nova York. A captura foi boa para os venezuelanos? Foi. Para a retomada da paz e da democracia naquele país? Sim. A maneira, os precedentes numa zona de paz como é o continente sul-americano, já não foi bom. América do Sul, nós somos de paz. Pode abrir precedentes? Pode. Eu tenho acompanhado os melhores e maiores especialistas do Brasil falando que ok, aqui ninguém vai passar a mão na cabeça de um ditador sanguinário que não venceu as eleições últimas na Venezuela. Este fraudou de verdade. Até hoje, até então, ele não tinha provado absolutamente nada. Fraudou as eleições na Venezuela, estava indevidamente no seu posto. O que manda a democracia? Quem ganhou as eleições, as últimas eleições na Venezuela, foi Edmundo González, eleito e depois teve que deixar o seu país por conta da tirania desse cidadão aqui. Teve que deixar o seu país. Está exilado, está fora. Porque se permanecesse, podia até morrer. Ele podia mandar matar o seu principal opositor. Mas o que manda a democracia, muitas águas vão rolar debaixo dessa ponte. O que manda a democracia é que Edmundo rapidamente pudesse tomar posse como presidente, legítimo e eleito pela vontade soberana dos venezuelanos e venezuelanas. A vice-presidente assume temporariamente, aí muita água vai rolar, porque a Corina, mulher que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, é totalmente alinhada com o pensamento de que González tem que assumir a presidência. Ao mesmo tempo que o Trump fala da questão do petróleo, que ele também está de olho no petróleo, e só está muito de olho no petróleo, é verdade. O lado bom, a retirada de um tirano de um poder. O lado ruim é que não é só a questão do narcotráfico, é a questão do interesse na maior reserva, em uma das maiores, da maior reserva de petróleo do mundo, que está ali na Venezuela. Senhoras e senhores, mas eu vou para Mossoró. Nicolás Maduro foi capturado, daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Eu vou direto à nossa TCM, Televisão a Cabo de Mossoró, com este episódio de uma mulher que esfaqueou o companheiro. Aqui na tela do Verdade Agora, vai! Acabamos de conversar com um delegado de plantão aqui na delegacia de plantão em Mossoró e ele nos disse que aconteceu um caso no sítio Pindoba, em Felipe Guerra, onde uma mulher, ela que namorava, enfim, um homem nesse feriadão, nesse 1º de janeiro, e eles estavam ali conversando, bebendo, brincando, festejando a entrada do Ano Novo, quando começou uma discussão. E a discussão começou a ficar mais quente e ele aperta o pescoço dessa mulher. A mulher disse que, para se defender, ela pegou uma faca e deu 3 cutiladas no pescoço desse homem. Ele precisou ir para o hospital, foi socorrido em Felipe Guerra e de lá veio para cá, para Mossoró, para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ela veio conduzida através da Polícia Militar de Apodi, aqui para a delegacia, foi para o sistema prisional e está à disposição da Justiça. Chegou a ocorrência aqui, conduzida pela Polícia Militar, situação em Felipe Guerra,
Os policiais trouxeram apenas a autora, né, dos fatos, que ela teria desferido 3 golpes no pescoço do indivíduo, segundo o relato desses policiais, né? E aí o indivíduo estaria no Tarcísio Maia em atendimento. Dada a gravidade, né, nós fizemos a autuação pela tentativa de homicídio e aí as apurações vão continuar, né? Vamos encaminhar para a delegacia lá da região para apurar mais ou menos o que aconteceu. A autora alega que estaria se defendendo de uma suposta agressão. Então, essa situação ainda tende a evoluir e a ser apurado com mais detalhes. Doutor, tem notícia do estado de saúde dele? Rapaz, as últimas informações informais, né, assim, que passaram é que ele já teria tido alta do hospital. Esse caso aí segue para ser ainda melhor apurado pela polícia. Exato, porque não teve nem como a gente aprofundar ou pensar em outra situação de legítima defesa, porque não tinha elementos, então é melhor deixar para a delegacia competente, que tem condição de apurar com mais profundidade. Então, esse casal já tem histórico de violência? Isso, tinha sim. A moça já tinha medida protetiva, já tinha descumprimento, já tinha histórico sim de violência. A situação dela, como foi que ficou? Não, foi autuada, né? Foi recolhido para o presídio feminino e aguardar a audiência de custódia. Senhoras e senhores, é importante que essa mulher, se for um homem, idem, não importa, que ela pague no rigor da lei por essa tentativa de homicídio, porque é uma tentativa de homicídio, senhoras e senhores. Agora, 12h mais 25 minutos, daqui a pouco a gente tem uma entrevista importante aqui no programa, referente à saúde. A saúde da gente é o bem maior que a gente tem, é o maior patrimônio. Com saúde você tem vida, sem saúde você realmente não tem vida, né? Labuta, como diz o outro, vai levando, vai levando. Itapuã, vamos agora para a captura do Nicolás Maduro, porque é só no que se fala. Eu acompanho aí, o Nicolás Maduro foi capturado numa operação minuciosa dos Estados Unidos, através do presidente Donald Trump. Agora ele está dizendo que vai pegar o Petro lá da Colômbia. Rapaz, se essa moda pega, isso eu tenho um receio, eu digo direto lá em casa para o meu filho, para a minha família, eu tenho um receio de uma terceira guerra mundial, viu? Sinceramente, tenho esse temor. Muito louco, mas paciência, né? Nicolás Maduro, neste momento, está passando pela audiência de custódia em Nova York. E ele, Nicolás Maduro, foi capturado, ditador da Venezuela, foi capturado por Donald Trump, está sendo julgado, está passando por essa audiência agora, mas vai ser julgado na tela da vida real. Vai! Nicolás Maduro se apresentava como um homem do povo, um presidente dos trabalhadores e defensor da paz. Mas o destino dele à frente do governo da Venezuela deve ter terminado neste sábado. O líder sul-americano e sua esposa Cília Flores foram capturados pelos Estados Unidos em uma intervenção promovida por Donald Trump que bombardeou vários pontos do país. O presidente estava em seu terceiro mandato, com o qual chegaria a 18 anos no poder, 4 a mais do que o falecido Hugo Chávez. Maduro foi vice-presidente de Chávez, que o designou como seu herdeiro em 9 de dezembro de 2012, antes de o então presidente viajar a Cuba para tratar um câncer do qual morreu 3 meses depois. Durante seu governo, manifestações massivas foram duramente reprimidas em 2014, 2017 e 2019 pelos militares e policiais, com centenas de mortes. O Tribunal Penal Internacional abriu uma investigação por crimes contra a humanidade. Maduro também manobrou em meio a uma série de sanções internacionais após sua reeleição em 2018, boicotada pela oposição e não reconhecida por 50 países. Permaneceu no cargo apesar da crise econômica, com uma redução de 80% do PIB em uma década e 4 anos seguidos de hiperinflação.
O presidente chavista se mantinha no poder, com o apoio das forças militares e de segurança e sob acusações de detenções arbitrárias, julgamentos fraudulentos, tortura e censura. Para conter a tensão econômica, cortou o gasto público, eliminou tarifas para impulsionar importações e permitiu o uso informal do dólar, que hoje reina no país. Ele conseguiu negociar com Washington durante um tempo, apesar de seu intransigente discurso anti-americano. Mas o cenário mudou, principalmente nos últimos meses. Os Estados Unidos enviaram uma flotilha militar ao Caribe em agosto e bombardearam quase 30 embarcações, com um balanço de mais de 100 mortes. O governo americano afirma que as investidas fazem parte de uma operação contra o narcotráfico. A situação escalou até a captura neste sábado de Maduro, que vai enfrentar a justiça dos Estados Unidos. Ele é acusado de tráfico de drogas e de liderar o Cartel de Los Soles, uma organização cuja existência é questionada por numerosos especialistas. O líder, que se define como marxista, cristão e bolivariano, agora precisa se escorar em sua fé e torcer por seu destino perante as autoridades americanas. Bom, esse tirano foi retirado do poder. Evidentemente que não era nem para ter sentado nessa cadeira mais uma vez. Foi retirado através da força militar, força bélica dos Estados Unidos, que é inconteste. É a força do mais forte contra o mais fraco. Aí entra a situação da soberania independente da tirania de quem esteja ocupando a cadeira como mandatário máximo daquele país, no caso a Venezuela. Perfeito? Ele foi retirado dessa forma, mas existem as regras internacionais que foram literalmente descumpridas. Agora, tira um tirano desse, estou até sendo redundante, da cadeira que ele ocupa indevidamente no diálogo, é difícil, porque é torturador, é ditador. Aí tira da forma que realmente nos preocupa. Acende um alerta. Eu estou falando porque os especialistas falaram. O governo brasileiro já se pronunciou, que é inaceitável da forma que foi, porque abre-se tal precedente. Mas não só foi o governo brasileiro. Eu vi muitos especialistas, independente de partidarismo, de lado partidário, se pronunciando quanto a esta preocupação. Pessoas que estudam, que conhecem, que sabem como a banda toca. Perfeito? Mas, por outro lado, a gente tem que mostrar que muitos venezuelanos e venezuelanas que deixaram o seu país, a sua terra, pela a maneira ditatorial deste cara, dirigir o país, onde mais de 75% da população vivia na miséria e por aí vai. Perfeito? Então as pessoas, os venezuelanos e venezuelanas, vibrando, comemorando a queda do ditador. Vai! Venezuelanos que fugiram da Venezuela e moram em outros países da América do Sul saíram às ruas para comemorarem a prisão do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Veja as imagens. Muchos años esperando esta pronta libertad, que todavía, bueno, pero por lo menos...
Aí você acompanha essas imagens onde as pessoas vibram com a queda do Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. O ditador que não era nem para estar naquela cadeira. Foi capturado. Evidentemente tem a questão, repito, do precedente que abre, porque a América do Sul é conhecida como uma zona de paz e está bem próximo da gente, inclusive. Porque se faz isso com a Venezuela, é capaz de fazer com qualquer outro país que seja mais fraco, teoricamente. E isso não é bom para a democracia, não é na força que se resolve, é no diálogo. Dá para se dialogar com um torturador, já falei que é muito difícil um torturador sanguinário como foi esse Nicolás Maduro sair do poder na boa. Até acho que o Trump conversou com ele e falou: se entregue o quanto antes. Ele não se entregou e aí o trabalho foi minucioso e muito bem feito. Está aí milhares de venezuelanos que saíram da sua terra, que sofreram e deixaram para trás familiares, sonhos, vidas pela frente, projetos por conta deste cara, graças a Deus, está fora do poder. Graças a Deus, graças ao Trump, que teve essa coragem, mas da maneira que foi, desobedecendo qualquer tipo de regra para desarticular este ditador que já está fora de circulação. Já não exerce mais nenhum poder sobre o país que ele presidiu até ser capturado, a Venezuela. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Daqui a pouco você não pode perder uma entrevista bacana aqui no nosso programa. Doutora Fernanda vai estar conversando conosco a respeito de uma doença. De uma doença aí, tem um nome bem estranho, depois você vai saber, gosto de pele, de gordura, aí você fica por dentro já com a nossa entrevista ao vivo. Agora são 12 horas mais 30, já é entrevista? Mais 36 minutos, olha a que ponto a gente chegou. Uma facção ali em Salvador, senhoras e senhores, tira a vida, pode ir lá meu filho, de boa, tira a vida de 3 trabalhadores. É muito comum no dia a dia você ver os trabalhadores aqui no Rio Grande do Norte da Coserne, lá em São Paulo é Eletropaulo, aí cada estado tem o seu nome. Internet, as operadoras, claro, aqui temos a Cabo, que agora é a Lares, temos a BrisaNet e por aí vai. Aí, senhoras e senhores, 3 trabalhadores em uma comunidade de Salvador, trabalhando, exercendo suas funções, instalando ali a internet na casa de alguém. De repente, são alvejados por integrantes de uma facção. Confundiram, mas foram 3 trabalhadores, 3 pais de famílias que são eliminados de maneira trágica, porque, segundo informações, eles confundiram esses trabalhadores com rivais da tal facção. Então, os 3 trabalhadores confundidos com integrantes de uma facção rival. E agora? Quem poderá me salvar? O Chapolin Colorado? Não. 3 pais de famílias foram embora. Infelizmente, perderam suas vidas. Vamos acompanhar um pouco dessa história que aconteceu em Salvador, na Bahia. Roda! Ó, uma câmera ali, ó. Uma aqui, ó. Olha lá, vendo o fio? Olha lá, uma lá, de frente pra mim aí, ó. De frente pra mim, me monitorando. Uma tragédia revoltante interrompeu a vida de 3 trabalhadores que apenas cumpriam sua rotina profissional no subúrbio ferroviário de Salvador, na Bahia. A operação começou cedo aqui, ó. Equipe, vamos aqui. Outro parceirão aqui. Fala, baixinho! Porra, às 7 da manhã.
Bom dia, vamos que vamos. Bom dia. Antes que a coeba chegue, pau na freira. Técnicos de internet foram brutalmente assassinados após serem confundidos de forma equivocada com integrantes de uma facção criminosa rival. As vítimas estavam uniformizadas e realizavam a instalação de cabos de internet em postes no bairro Alto do Cabrito. Mesmo exercendo uma atividade comum e legal, chamaram a atenção de criminosos que atuam na região. A presença de fios e equipamentos foi interpretada de maneira errada como uma suposta instalação de câmeras de monitoramento para grupos rivais do tráfico. O bagulho dele, pai, olha o bagulho que tem. Estranho, meu irmão. Badalo da ladeira, ó. Ó, uma câmera ali, ó. Uma aqui, ó. Olha lá, vendo o fio? Olha lá, uma lá, de frente pra mim aí, ó. De frente pra mim, me monitorando. Sem qualquer verificação, os técnicos foram rendidos, levados à força e executados. Os corpos foram encontrados amarrados e com marcas de disparos, evidenciando uma ação fria e planejada. E eles estão lá, ó. Tivemos a informação de que esses 3 trabalhadores estariam realizando algum tipo de serviço de cabeamento na região de Marechal Rondon e nesse local tiveram algum tipo de contenda com morador, com pretenso traficante, com criminoso, características de execução, com as mãos amarradas, com sinais de fios no pescoço e infelizmente com características efetivas de execução. A cena causou choque entre moradores e provocou comoção em toda a cidade. As vítimas foram identificadas como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos, Jackson Santos Macedo, de 41 anos, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, de 28 anos. 3 homens trabalhadores, com histórias interrompidas de forma violenta e irreversível. A Polícia Civil iniciou uma grande operação para esclarecer o crime. Até o momento, 5 suspeitos foram presos e 1 morreu durante confronto com os agentes. Um dos indivíduos estava com o celular de uma das vítimas em sua posse, o que comprova e linka diretamente a participação ativa dele na execução do crime. As investigações apontam que a ordem para a execução partiu de integrantes de uma organização criminosa, incluindo suspeitos que já estavam presos, mas continuavam comandando ações fora dos presídios. Ao todo, mais de 10 pessoas são investigadas por participação direta ou indireta no crime, entre executores, olheiros e mandantes. As buscas continuam para localizar todos os envolvidos. Esperamos justamente apresentar a elucidação total do caso, contando com o apoio de toda a população, através do Disque Denúncia do número 181. Então é importante quem tiver informação referente ao esconderijo de cada um desses envolvidos, que possa passar através do Disque Denúncia. Bom, não tem outra coisa, não tem outra palavra a falar. Justiça. Tão somente justiça, porque 3 trabalhadores, lamentavelmente, foram eliminados de maneira covarde, cruel, fria, por uma facção. Tão somente justiça é o que a gente pode clamar agora, porque eles não voltam mais. Justiça, justiça e justiça. Senhoras e senhores, 12 horas, mais 43 minutos, eu já estou aqui na tela com a doutora Fernanda Camarte. Doutora Fernanda Camarte está ali, muito elegante, ela é fisioterapeuta dermatofuncional. E nós vamos falar de um assunto muito interessante. É bonito ficar bonito? É bonito ficar bonito. É lindo ficar bonito. Mas tem algumas situações aí que a doutora vai nos alertar e o nosso tema é lipedema, a doença que vai além da estética. Por isso que é importante que você se atente. Doutora Fernanda, muito bom tê-la comigo, muito boa tarde. Boa tarde, Herbert, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui conversando com vocês e falar desse tema também que eu gosto muito de abordar. Verdade. Doutora, o lipedema, segundo informações, é uma doença crônica e pouco conhecida, que, como eu falei agora no início, vai muito além da estética. Caracteriza-se pelo acúmulo doloroso de gordura, principalmente em pernas, braços e etc. Então, doutora, dentro dessa linha de pensamento, a minha pergunta primeira para a senhora é: o que é o lipedema e por que ele ainda é considerado uma doença, ela ainda é considerada uma doença silenciosa?
Então, o lipedema, como você mesmo falou, é uma doença crônica, né? Uma doença que tem um acúmulo de gordura ali desproporcional em membros, principalmente em membro inferior, mas também pode acometer braço, né? Ela tem um fundo inflamatório, então ela é uma doença também multicausal, né? A gente tem várias causas, hormonal, genética, ainda é uma doença que está em estudo, né? Temos muito que avançar também nos estudos, mas já temos grandes descobertas, né? Que traz ali um alívio para a população que tem. Ela comete mais mulheres, né? Então, essas mulheres carregavam um estigma ali, muitas vezes, de obesidade, de desleixo, né, de relaxamento, quando, na verdade, não. Muitas delas buscam vida saudável, fazem atividades físicas, mas não têm uma resposta igual a outras pessoas, porque o corpo age diferente, né? Então, a descoberta do que é a doença, de como tratar, traz também um alívio para essa população que tem essa doença. Doutora Fernanda Camarte, o que causa, quais são os principais sinais que a pessoa pode... Opa, espera um pouco, eu vou ter que aliviar aqui, vou dar uma pausa ali, porque eu estou com sinais aqui, com sintomas que não está muito legal. O que suspeita o lipedema? Normalmente, a pessoa ela já tem ali uma proporção corporal diferente, né? Então, ela tem acúmulo maior de gordura em membros, bumbum, coxa ali, panturrilha, já desde a puberdade, já vem ali um desenvolvimento ali corporal diferente, né? Sim. Ela já tem essa desproporção da parte de cima do corpo com a parte de baixo, normalmente. Então, quando ela entra na puberdade, que vem ali alterações hormonais, isso acaba acelerando mais a doença. Então, causando mais inflamação, mais desproporção, né, nessa distribuição da gordura. E aí vem os sintomas, que é o acúmulo de edema, né, de líquido ali no membro inferior, na perna. Fica roxa com frequência, mesmo sem bater em lugares nenhum. Ela acorda, tá roxa, não sabe por que tá roxa. Causa sensação de peso e formigamento nas pernas, né? Principalmente. Então, levando a dor, desconforto. E muitas vezes, até para vestimentas, né? Roupas, calçados, ela também tem essa dificuldade. Então, você nota quando a pessoa que tem o lipedema põe uma roupa mais justa, quando tira, ela fica bem marcada. Isso já é um sinal também característico da doença, né? Sensação de peso constante, isso também é um sinal de alerta. E qual é a importância, senhoras e senhores, você que chegou agora, estou conversando com a doutora Fernanda Camarte. A doutora Fernanda Camarte é fisioterapeuta dermatofuncional e está fazendo alguns esclarecimentos a respeito deste tema de muita importância sobre o lipedema mesmo, doutora? Lipedema, isso mesmo. Doutora, quais são os principais sinais? Eu já perguntei para a senhora. A outra pergunta é, de que forma os fatores hormonais e genéticos influenciam? Mas a senhora já respondeu. A outra pergunta que eu achei muito interessante aqui é de que maneira, de que forma as pessoas podem, de repente, diagnosticar um sinal precoce da lipedema? Sim, como a gente já vem observando, né, essa desproporção, ela já vem desde a puberdade, né, do acúmulo de gordura, isso já liga ali um sinal de alerta. Muitas vezes tem a genética na família, mas nem sempre. Então, normalmente a geração de mãe, tias, também já tem essa doença. Então, a pessoa mais jovem consegue identificar por aí. Mas principalmente quando ela tem esse boom, que a gente chama boom hormonal na puberdade, ela acaba tendo mais essa desproporção, aumento de quadril, de culote, e aí vem acúmulo de líquido, né, essas sensações constantes de peso, e principalmente a dificuldade de perder esse volume com dieta, exercícios normais,
Então, já é um alerta. Isso acaba também gerando uma frustração, né, para essas pessoas, porque elas, às vezes, chegam para a gente depois de fazer dietas restritivas, exercícios exaustivos, e não tem uma resposta, porque o corpo responde diferente. Então, isso é um alerta. Se ela já fez dieta, faz exercício físico, e ela não tem essa redução local, principalmente, de volume, ela já tem que ter um alerta de que pode ser, sim, o lipedema. Agora, dentro da sua especialidade, doutora Fernanda, como a fisioterapia dermatofuncional, preste atenção, você que está acompanhando agora ao vivo pela televisão, você que está no meu canal do YouTube, Herbert de Souza TV, é bom que você marque agora o tempo, 12h e 50 minutos. Se você, de repente, perdeu pela TV, você vai lá no YouTube, depois volta, me segue lá no YouTube, no canal, ativa o sino de notificações, dá o teu joinha e vê essa explicação que é muito importante da doutora, que é a especialidade dela. Como a fisioterapia dermatofuncional atua no controle da dor, do inchaço e da sensibilidade causados pelo lipedema. Doutora. Então, a fisioterapia dermatofuncional tem diversos recursos, né? Tanto físicos ali, de equipamentos também, de tecnologias. Então, a gente vai atuar na redução desse volume da gordura, na redução do edema, na redução da inflamação, principalmente. Porque a gente sabe, né, já se entendeu que essa doença ela é principalmente inflamatória. Então, como a fisioterapia atua com diversos recursos, né, de tecnologias, para tratar essa inflamação crônica, então a gente consegue reduzir volume, reduzir desconforto, melhorar essa sensibilidade do paciente e devolver também a estética, né? Que é o que todo mundo quer. Quer ficar com saúde, quer ficar melhor, mas também quer ficar bonita. Então, a fisioterapia lança a mão de diversos recursos, tá? Tanto de tecnologia, quanto a compressão, que muitas vezes é necessária, né? Através de indicação de meias elásticas necessárias ali para o dia a dia, também enfaixamentos e as tecnologias para aliviar isso. Perfeito. Júnior, doutora Fernanda é aquela que eu fiquei, quando fosse ao Rio, lembra que eu falei? Foi com a senhora, não foi? Foi. Estou lhe devendo uma visita, viu, doutora? Está me devendo uma visita, sim. É verdade, quando eu for ao Rio, eu vou aí lhe visitar, te espero, se Deus prazer. quiser. Estava aqui, são muitos entrevistados, mas eu marquei bem, lembrando. Estava lembrando aqui, doutora Fernanda já passou aqui, eu lembro. Não, compromisso assumido, claro. Doutora, que orientações a senhora deixaria para as mulheres que estão acompanhando agora o nosso programa, mas que convivem com o lipedema, especialmente no que diz respeito ao autocuidado e a busca por um acompanhamento profissional especializado? Você que está aí no Rio de Janeiro, na região, está aqui uma profissional que eu estou entrevistando, não é a primeira vez, e eu indico pelo cuidado, pela seriedade, pela competência e por ser tão capaz. Então você que está aí no Rio, não entre furada não, porque tem profissional aí, cuidado que o negócio é sério. Então, doutora, que orientações a senhora deixaria para as mulheres que acompanham a gente agora? Primeiro vou tocar num ponto delicado, né, como você falou, como o lipedema, ele vem ali numa descoberta crescente, né, então acaba ficando no auge, né, dos tratamentos, e aí acaba vindo muito modismo, muita gente que às vezes não é especializada, fazendo promessas milagrosas, coisa que não existe. Então, se você tem lipedema, procure um profissional que seja capacitado e especializado no lipedema, que tenha experiência, né, que vai conseguir te ajudar. Você não está sozinha, você não é relaxada, né? Porque muitas vezes eu recebo os pacientes já traumatizada psicologicamente, porque é uma doença física, mas que afeta, sim, muita parte psicológica do paciente, justamente por esses estigmas. Então, tem solução, não tem milagre, o tratamento ele é contínuo, até porque a doença ela é uma doença progressiva, não é uma doença que a gente consegue tratar, né? Definitivamente, mas a gente consegue controlar, reduzir o volume de lipedema e controlar a progressão dele. Então, existe solução, existe tratamento, mas com muita seriedade, muita ética, né, e responsabilidade. Mas busque sim, porque dá para ter uma qualidade de vida excelente, voltar a ter autoestima, voltar a se amar,
né, de novo. Verdade. De forma com ética. Doutora, eu falei muito, eu direcionei muito, talvez, muito para as mulheres. É uma doença mais comum em mulheres, mas homens também podem ser acometidos do lipedema? Sim, apesar dos relatos serem mínimos, né? A grande maioria é de mulheres, mas sim, pode ser acometido o homem também. Mas em grande parte é uma questão mais feminina, até pela questão hormonal, né? Já sabe que alguns gatilhos dessa doença é o próprio hormônio, que são ativados ali na menopausa, na puberdade, uso de anticoncepcional e gestação. Então, ela é predominantemente feminina, mas pode acometer homem, sim. Doutora Fernanda, muito bom mais uma vez tê-la comigo aqui nessa entrevista rica. E eu quero aqui aproveitar já para desejar um ano muito abençoado, um ano iluminado para você, para sua família, para os seus projetos. Aí na Rio Clinic, né? Eu estou vendo aqui Camarte. Rio Clinic é o seu Instagram, é isso, doutora? Isso. Que bacana. Já essa é a minha clínica. Já está ali no cantinho do vídeo. É Clinic mesmo, né? Clinic mesmo, exatamente. Não tem um A, não. É Clinic. Não tem um A, não. É ser mudo. Doutora, então, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E uma hora, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar aí na cidade maravilhosa. Essa cidade que eu tenho um carinho muito grande. Se eu tenho uma frustração é não ter trabalhado diretamente dentro do Rio de Janeiro, se alguém me perguntar. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço, desejo um excelente ano para você, para todos que estão assistindo. Espero sua visita aqui. E ainda dá tempo de trabalhar no Rio, quem sabe? É verdade. Espero voltar aqui outras vezes e poder ajudar também a população com orientações, né, que possa servir a eles. Obrigado, doutora Fernanda. Felicidades. Deus abençoe. Tá aí. A doutora Fernanda Camarte, uma entrevista esclarecedora. E é isso mesmo, eu sempre tive um carinho, né? Eu nasci no interior do meu estado, do Rio Grande do Norte, eu sempre tive um carinho muito grande. E tenho pelo Rio de Janeiro, de trabalhar na comunicação no Rio de Janeiro. Uma das rádios que eu mais escuto é a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Tenho muito carinho, mas são coisas, né? Nunca é tarde, não é verdade? Estamos aí, a todo vapor. Quem sabe? Deus é quem está no comando e no controle de tudo. Senhoras e senhores, quero agradecer a Deus por mais um programa, por iniciarmos uma nova semana. Lembrando que a partir de quarta-feira vamos tirar um pequeno recesso de uns 10 dias para dar uma repaginada aí na saúde, em tudo, nas coisas, fazer aquele check-up perfeito. Então agradecer a Deus, agradecer ao Carlos Santos, nosso presidente, a nossa Eliane, um abraço carinhoso, um abraço para Ana Carla e toda a equipe, meu querido Itapuã, Ingrid Baroni, a direção do meu filho Herbert de Souza Júnior aqui na produção do programa, na direção de Joana Dark, que Deus abençoe os lares, o meu querido Fernando servindo aquele cafezinho com tanto amor. Que Deus abençoe os lares do Brasil, não mudem de canal, porque você vai ficar agora com o Jornal da Cultura, da TV Cultura de São Paulo. Eu volto amanhã, se assim o Criador Deus nos permitir. Mas não esqueça, hein? Nunca pise uma pessoa quando você estiver subindo, pois quando você estiver descendo, poderá encontrá-la. Pense nisso e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! A verdade não se esconde mais. Ela entra no ar. E entra para valer. E ele está de volta. A voz firme. Aqui ela ganha microfone, câmera e hora marcada. A presença marcante. Herbert de Souza, o nome que o povo conhece. É jornalismo com cara e coragem.